Olá, você sabia quais os fatores influenciam no dimensionamento dos condutores elétricos? Se você não sabia, assista agora quais são os fatores que influenciam no dimensionamento dos condutores elétricos. Boa aula! Olá, você sabia quais os fatores que influenciam no dimensionamento adequado dos condutores elétricos em uma instalação? Você sabia? Pois bem, vamos lá. É muito importante efetuar o dimensionamento correto e adequado dos condutores elétricos. E a pergunta é: quais são os fatores que influenciam no dimensionamento dos condutores? O primeiro fator é o fator de correção de temperatura. A temperatura influencia no cálculo das correntes dos circuitos elétricos e, dependendo da temperatura a ser utilizada, pode aumentar a corrente de projeto. Aumentando a corrente de projeto, você vai ter que aumentar a seção do condutor. Então, fator de correção de temperatura é um elemento que influencia no dimensionamento adequado do condutor elétrico. A queda de tensão influencia no dimensionamento dos condutores. Em nenhum caso, a queda de tensão nos circuitos terminais, ela pode ser superior a 4%, como estabelece a NBR 5410. Então, queda de tensão é o outro fator. Outro fator, fator de correção de agrupamento de número de circuitos, onde N é o número de circuitos agrupados. Quanto maior a quantidade de circuitos que vocês têm dentro de um eletroduto, menor vai ser o fator de correção. Quanto menor o fator de correção, maior a corrente de projeto. Aqui vocês têm os fatores de correção de temperatura para cabos de PVC e para cabos EPR. E aqui tem também, extraído da NBR 5410, vocês têm os fatores de correção de agrupamento de circuito, ou seja, quantos circuitos elétricos passam dentro de um eletroduto. Bom, então, quais são esses fatores que influenciam? Já vimos. Os fatores que influenciam no dimensionamento do condutor: queda de tensão, fator de correção de temperatura, fator de agrupamento de circuitos. Aqui eu tenho a prova clássica que eu mostro para vocês. Quais os fatores? Corrente de projeto. Como que eu calculo a corrente de projeto? É a corrente do circuito a qual eu quero dimensionar, dividido pelo fator de correção de temperatura, vezes o fator de agrupamento de número de circuito. Como que eu calculo a corrente de circuito? É a potência aparente do circuito dividido pela tensão V, dividido pelo fator de correção de temperatura vezes o fator de agrupamento. Essa potência aparente, esse exemplo, é um exemplo que é dado para circuitos monofásicos ou bifásicos. E também eu tinha comentado que a seção do condutor depende da queda de tensão e da corrente de projeto. Aqui está mostrando para vocês, a seção SSC é a seção do condutor. Ela tem que ser maior do que 200 vezes ρ, onde ρ é a resistividade do material que eu cobre, por exemplo, vezes LC, que é o comprimento do cabo, vezes IP, que é a corrente de projeto, dividido por ΔV, onde ΔV é a queda de tensão em porcentagem. E VF é a tensão de fase. Dessa forma, vocês puderam observar quais são os fatores que influenciam no dimensionamento dos condutores. Isso tudo estabelecido pela NBR 5410. Lembrando que a eletricidade, pessoal, é coisa séria, tá? E o agrupamento do circuito é quantos circuitos passam dentro do eletroduto. Pois bem, agora eu vou fazer um convite para vocês. Acessem a minha aula, a aula A120. Ela mostra em detalhes a especificação de cabos, que são os condutores,
em instalações elétricas de baixa tensão. Um obrigado a todos e espero que vocês consultem no canal essa aula A120, onde explico com mais detalhes para vocês. Obrigado.